Olha lá, moçada, que o assunto agora é para todo mundo ficar ligadíssimo, né? Chega mais pertinho do rádio. É um assunto que nós já abordamos de uma forma mais rápida um pouco em outros momentos, enquanto estava acontecendo aqui, e foi polêmica mesmo, né? Aqui em Sorriso, o grande debate sobre cultura realizado há pouco tempo. E hoje nós temos aqui alguns convidados especiais que vêm para nos ajudar a avançar um pouco no pensamento, no esclarecimento, na reflexão que todos precisamos fazer quando se trata de situações parecidas com esta, né? Porque acabou virando uma polêmica, eu diria que até um pouco desnecessária. Ajuda a esclarecer, mas não era o plano. E para isso já posso começar por aqui, pela minha direita, cumprimentando os convidados, a professora Yasmin Siqueira, que integra a equipe da Secretaria de Cultura, né, professora? Bom dia. Isso, bom dia. Satisfação em recebê-la por aqui. Temos aqui também pai Robert de Oxum, é isso? Isso bom mesmo, dia. bom dia. Bem-vindo. Obrigado. E a mãe Verônica Santana, sacerdotisa de Umbanda, né? Isso, Bom pode dia. falar, mãe? Não tem problema, não? Acaba sendo de coração para alguém, né? Sejam todos bem-vindos. A questão aqui é só para a gente relembrar. Houve um grande evento para tratar de cultura, né, professora? Isso, a quarta conferência. Quarta Conferência Municipal. Não foi a primeira vez, porém pela divisão dos eixos de discussão e por algumas... Eu chamei de fake news quando a gente levou o ar, porque eu acho que para mim foi um recorte feito e com algumas explicações levadas aí para as pessoas por rede social, com uma parte, tirando de contexto. Mais ou menos isso mesmo que aconteceu? Isso, exatamente. O objetivo, né, era a gente estar lá para discutir políticas que a gente podia implantar dentro da cultura, e aí acabou-se que foi tirado disso para que as pessoas exercessem, né, essa intolerância religiosa, de que estava existindo propostas de doutrinação nas escolas. Nunca se nunca, porque não é nem o nosso nicho, né? Nós não temos essa alçada, essa competência para interferir na educação. Então, acredito que essa é a visão que a maioria das pessoas podem estar tendo, se olharem com coerência para esse assunto, que foi justamente isso. Para as pessoas poderem falar do preconceito delas de forma velada, usaram, né, construíram uma narrativa falsa, sendo Fake essa para ter news, abertura para estar atacando. Infelizmente. E essas pessoas compareceram lá para discutir o assunto de fato ou nem isto? Algumas sim, outras não. A grande maioria das pessoas que foram... Porque antes da conferência em si, nós tivemos, né, as pré-conferências, que isso é uma determinação do Estado, justamente para as pessoas já chegarem no dia da conferência, no dia da votação, melhores, informadas e tudo mais. Sim, claro. Mas o grande alarde começou-se com as falas de um dito jornalista, né, nas redes sociais, que não estava presente. Não estava presente, não fez parte das propostas. Não foi lá nem para ver o que de fato estava acontecendo. Exato. Nem para ouvir as pessoas. É lamentável, né? Isso acabou, de alguma forma, atingindo secções, eu diria, e chegou para nós aqui. Só para esclarecer para vocês que estão aqui no estúdio também, para quem está em casa, poucos dias depois ainda vinham falas com um entendimento bastante distorcido desta questão. Então, eu vou deixar aqui o microfone. Posso começar aqui pelas damas, né? Então, vamos lá. Verônica Santana, como é que você sentiu aí no meio dessa situação toda? Eu sou dirigente da Casa Tenda Espírita Caboclo João da Mata da Bandeira e eu nunca tinha passado por intolerância religiosa como eu passei ali. Porque, como foi dito, né, nós fomos lá para falar sobre cultura. E, querendo ou não, as nações que a gente representa é cultural. Então, nós fomos para olhar as propostas, para ver as propostas, para ver o que a cultura ia proporcionar para a cidade. Nós não fomos lá exigir direito, nem implantar nada. Nós fomos como convidados. E, no final, saímos de lá alvejados, humilhados por certas pessoas, né, por algumas pessoas. Isso deixou a gente bem abalado, deixou os filhos do terreiro bem abalado, porque a gente vive numa cidade muito importante no Brasil, e a gente passar por uma situação de colocar nós na minoria foi muito desgastante para cada um que sofreu esse abuso, essa intolerância. Importante sempre lembrar que o Brasil, gente, inclui todas essas cidades, até mesmo Sorriso, não é? E na lei do Brasil, na Constituição, e foi o que eu falei, referi naquele mesmo dia, um dos princípios que não se mexe é a liberdade de culto. Pai, como é que sentiu aí o pai Robert de Oxum também, junto com a Verônica, nessa situação? O senhor estava lá também? Sim, em primeiro lugar, bom dia a toda a população sorrisense, né? Eu sou sacerdote da Tenda Espírita de Umbanda Palácio de Oxum.
como todo mundo já me conhece na cidade, né? Então, assim, a gente tem casa aberta há bastante tempo. Eu, mãe Verônica, entendeu? Trabalhamos junto em prol de uma sociedade, né? Temos serviço prestado para a comunidade. E, para mim, foi uma coisa muito desagradável, né? Porque a gente estava ali para somar, a gente foi lá para prestigiar o evento. E foram convidados, como ela colocou. Fomos convidados também para prestigiar o evento e tudo. Até então, pela manhã, foi maravilhoso. Só que na parte da tarde chegou um certo grupo, entendeu? Um grupo de 4 pessoas que chegaram com essa polêmica toda. Jamais seria a nossa intenção implantar isso nas escolas, entendeu? Ideologia de gêneros que não tem nada a ver com cultura. Faz parte da educação isso aí. Quando que a gente iria chegar lá e falar isso? Nunca, jamais. Simplesmente são pessoas que querem nos diminuir. Entendeu? E utilizaram desse momento. Que nem eles falam que nós somos minoria. Nós somos minoria em Sorriso. Mas o Brasil é grande. E sabemos muito, muito bem que a nossa fé, o nosso povo é grande. Entendeu? Nós temos muitas pessoas. E querendo ou não, gente, eles têm que entender que a gente também faz parte da cultura. Entendeu? A gente faz parte da cultura. E minoria não quer dizer que tenha menos direitos. Isso, os direitos são iguais. A gente, igual eu falo, a gente vive num país laico, cada qual cultua aquele que crê, entendeu? As pessoas isso é muito importante. Precisamos avançar nesse pensamento, né? A cultura em si, vocês convidaram todo mundo? Porque o primeiro momento que chegou aqui, chegou no primeiro dia, antes eu nem sabia do que estava acontecendo. As primeiras falas que chegaram foi, não fomos convidados. Alguém deixou de ser convidado que deveria ser convidado? Eu não posso te responder essa pergunta com tanta precisão. Isso fica mais na parte da organização, né? Do evento. Mas foi um convite outros público profissionais, feito pelo rádio, pelo site? Foram convites divulgados, as artes foram feitas em todas as redes sociais. Era um convite que quanto mais pessoas da população participassem, porque era a população toda que deveria, na verdade, estar lá, né? Quanto mais, melhor, para todos poderem expor as suas ideias, então, tudo mais. E foi colocado dessa maneira mesmo, tendenciosa, de que líderes religiosos... Vocês convidaram, por exemplo, eles e não convidaram outras... Isso foi o que foi falado, como se estivesse restringido que essas outras pessoas não poderiam comparecer. Nunca houve isso. Restrição não, jamais, de nenhum tipo de grupo. No fim das contas, virou só uma discussão e ficou por isso? Então, ficou por isso, não. Porque nós temos que expor a nossa realidade, porque acaba afetando a nossa casa, as nossas casas, né? Sim. Então, assim, a gente buscou, diante da lei, os nossos direitos e a gente vai esperar com que as pessoas exerçam os deveres dela com a gente, conosco. Porque não pode ficar assim. Porque se ficar assim... Pelo desrespeito, você tá falando. Pelo desrespeito. Se ficar assim, ninguém vai respeitar a gente. E nós somos muitas pessoas. A nossa casa hoje é uma casa que movimenta mais de 150 membros. Então, essas pessoas vão ter que ficar coagidas no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. E são empresários, são trabalhadores, são professores, são pessoas que produzem, que contribuem com o desenvolvimento da cidade, como quaisquer outras que estão residindo aqui. Sim. E todos eles são indagados, né? Então, assim, os filhos, se eles chegam, mãe, aconteceu isso, mãe, aconteceu aquilo. Então, assim, a gente tem que ter uma retratação e dessa forma que também é uma retratação pública da gente expor que a gente não fez nada para o mal da sociedade e nem queremos integrar nada dentro da sociedade, até porque nós já existimos, né? Vamos integrar o quê? Nós já existimos. Sim. E a gente só quer que a sociedade de Sorriso entenda que a gente não estava obrigando nada, para que os nossos filhos possam agir com livre, na onde eles trabalham, onde eles estudam, sem ser apedrejado por uma coisa que não existiu. Liberdade de culto é para vocês, para a religião de raiz afro, de origem afro, tem sido difícil mesmo, né? Mas em alguns momentos um pouco mais ainda. Sim. Por mais que a gente pense, já devia ter acabado isso, pelo amor de Deus. Pior que é verdade mesmo, né? Mas é uma coisa que a gente está passando aí, mas estamos lutando, né? Para que um dia a gente chegue lá, né? E a gente possa ser um povo unido, né? Porque o que eu vejo hoje em dia, em termos de religião, se dividiu muito as coisas hoje em dia. Porque, gente, o nosso Deus é um só. A gente cultua só um Deus só. Sem dúvida. Entendeu? Só que nós temos as nossas formas de adorarmos. Temos os nossos nomes. Entendeu? E as pessoas têm que respeitar. Né? Tem que saber respeitar o espaço um do outro. Porque tem espaço para todo mundo. Sem dúvida.
Então, um sorriso não é diferente. E outra, as pessoas falarem que não sabia que existia casa de matriz africana. Eu já moro em Sorriso há 16 anos. Há 16 anos. Mas, de qualquer forma, se eu não sei que não existe, eu vou me informar a respeito. Com né? certeza. Não Com certeza. falar Eu o não que vou eu não chegar. conheço, falar Eu não o que vou eu não chegar atacando as pessoas. E não é dessa forma que nós temos que ser tratados. Não. As pessoas têm que respeitar a gente. Entendeu? Tem que respeitar a gente, respeitar o nosso espaço. Porque a gente também tem serviço prestado no município. A gente atende a população em geral também. Entendeu? Temos trabalhos sociais nas nossas casas. Eu, por exemplo, tenho um trabalho social. Eu faço, distribuo cestas básicas para as pessoas carentes também. Entendeu? Tenho os dias da semana que eu atendo, faço sessão de caridade. Além entendeu? do atendimento religioso. Isso mesmo, entendeu? Muito bem. É lamentável que essa situação tenha ido para dentro de um espaço onde a proposta era justamente a democracia, né, professora? Isso, exatamente. O tema da conferência era democracia e acesso à cultura. Que era justamente para falar que todo ser humano que vive neste país ou que está neste país, que mesmo que não seja brasileiro nato pela Constituição, tem o mesmo direito de ir lá e acessar eventos culturais, situações que envolvam cultura. Isso, exatamente. A maior pauta que a gente tentou bater ali para ser colocado porque o objetivo da Conferência de Cultura é as propostas, né, de serem levadas Sim. a nível nacional para a gente conseguir captação de recursos para N projetos. Então, aí a gente falou sobre capacitação de professores da área cultural. E a gente também bateu muito nessa tecla de incentivo a coletivos. E foi explicado milhares de vezes, incansavelmente, que era... A proposta era nós implementarmos uma diretriz que enviaria recursos para qualquer grupo, né, qualquer coletivo daqui que fosse montado, pudesse ter acesso para fazer as suas reuniões. Um projeto apresentado com patrocínio público, é isso? Que você tá Isso, falando. exato. Captação de recursos, por Com exemplo. comprovação de custo e investimento desse recurso, inclusive. Todo recurso, né, Entendi. governamental precisa ser feito prestação de contas, tudo certinho. E aí a gente ainda explicou, poderiam ser coletivos para todas as igrejas que fizessem projetos de música, de dança, né, como nós estamos falando de cultura, um coletivo de mulheres, um coletivo de crianças. Isso poderia provenir de qualquer tipo de proponente sem distinção. E eu acredito que foram nesses momentos em que as pessoas pegaram umas brechinhas, né, para falar, ó, eles querem recursos para implantar candomblé nas escolas, que foi Eu isso ouvi que esse foi papo falado. também, gente. Foi Que isso é que foi falado. Foi Roda de candomblé foi assim que chegou para nós. Isso Aí mesmo. fizeram uma mistura, porque justamente naquela semana estava acontecendo a Roda da Paz nas escolas, Sim. que é uma conversa proposta por um meritíssimo, fantástico trabalho do Dr. Anderson, juiz aqui da cidade, não é? Para justamente pacificar as escolas. Que coisa mais linda do que isso? Fazer uma roda de conversa entre as crianças. Sim. Se pai e mãe que está criticando a gente, talvez até agora estejam me criticando aqui, fica à vontade. Tem um espaço democrático mais que tudo, né? Esse microfone aqui. Pensa nisso. Seu filho precisa conversar, não é? E se ele está tendo esse exemplo na escola, fantástico. Aí chegou para nós essa conversa, que lá vocês teriam pensado, proposto de alguma forma. Roda de candomblé, eu nunca vi falar. Falei, o que é isso que eu não conheço? Quero saber o que é. O que é isso? Hipótese nenhuma, igual a gente Que sempre horror. falou, né? Sempre batemos na tecla. Nós, em hipótese nenhuma, a gente chegou a argumentar isso. As pessoas Sim. que estavam lá testemunharam tudo. Em momento nenhum a gente se dirigiu, pegou o microfone para falar a respeito disso. Nunca, de maneira nenhuma. É. Eu até me surpreendi, porque assim, da parte da manhã foi tranquilo. Inclusive o juiz também estava lá, né? O promotor, na verdade. Estava lá, Isso, ele foi falou pra gente super que bem, esteve lá. tranquilo demais. Só que, igual eu falei para vocês, foi um grupo pequeno que foi na parte da Específico. tarde. Infelizmente, que não, a gente tem que dizer assim, é um grupo que não representa a Sim, nossa comunidade. Com certeza, com certeza. Então, assim, eles foram lá para E criar teve uma confusão. chamada, né? Teve uma chamada diante de vídeos em Instagram, em rede social, chamando a sociedade para lá proteger a Eu vi, cidade. com um tonzinho meio preconceituoso, É meio isso mesmo. Não só assim, distorcendo. como também com muita potência, rodou em vários grupos de WhatsApp pela Sim. cidade. Sim. Uma desinformação completa de Também coisas que achei. não foram faladas e nem propostas. Então, infelizmente, as pessoas vieram e nos atacaram, porque todos nós fomos humilhados, discriminados. Eu cheguei a sofrer até mesmo importunações físicas lá, e tá tudo gravado. Sério? A conferência foi inteiramente gravada. Que Todos, absurdo isso. todos. gente. Eu resolvi até então
não tomar medidas em relação a isso, ainda estou pensando a respeito. Mas então, assim, ninguém saiu das suas casas, deixou as suas famílias para ir lá passar por isso de graça, sabe? Verdade. Absurdo mesmo. Fala sério, gente, pelo amor de Deus. Olha, desculpa quem não quer falar, porque às vezes a pessoa está em casa agora pensando, por que eu estou ouvindo isso aqui? Você está ouvindo isso porque você precisa ouvir isso, né? Tem que dizer bem assim, desculpa. Todos nós temos que refletir sobre como nós queremos o nosso futuro aqui. Você não sabe a escolha do seu filho amanhã, e é um direito que ele tem, porque ele é um cidadão que nasceu num país livre. Por Isso mais mesmo. que haja influência da família. Livre Isso e mesmo. democrático. Exatamente. Ninguém sabe qual é a escolha do próprio filho amanhã. Então vamos preparar um mundo que seja inclusivo. É isso que Isso todos mesmo. nós aqui queremos, eu acho. Isso Isso. mesmo, com certeza. Isso mesmo. Em todos os sentidos, né? De dizer que minoria meio que não mereça, não tenha direito. Gente, muito pelo contrário, presta atenção no que eu estou falando aqui. Se a legislação coloca lá específico grupo, é justamente porque é um grupo que precisa de uma atenção especial, porque até então, alguns patroladores passavam por cima dos direitos, que são iguais para todos. Perfeito. Né? Isso mesmo. Acho que é isso que a gente precisa deixar bem claro. Os resultados dessa conferência serão repassados para o Estado? O que ficou no final decidido? Tirando essa parte da polêmica, né? Que aconteceu, não vamos fingir que a gente não viu, porque a gente jogar a sujeira para baixo do tapete é uma das piores coisas que se pode fazer, porque ela pega mais tamanho ainda, É né? verdade. Então, o que vai acontecer Então, de agora para agora o frente? próximo passo é ir para Cuiabá, né? Para a conferência a nível estadual. E foram eleitos aquele dia na plenária todas as pessoas da plenária. Acho muito importante dizer isso, porque em algumas conferências, para quem é entendido de conferência, votantes e votados são somente delegados, que os delegados são pessoas que têm autoridade na área. Envolvidos, ligados de alguma Isso. forma. Então, no caso, os delegados desse ano, até então, eram para ser pessoas com, no mínimo, 2 anos de cultura. De atuação dentro da cultura. Mas né? acabou-se que, no final, toda a plenária votou. Todos. Tanto as pessoas que se candidataram, quanto as que votaram, tiveram livre acesso. Democraticamente. Isso, exato. Foram escolhidos 3 titulares e 3 suplentes. E muitas dessas pessoas, algumas dessas pessoas que foram escolhidas, foram essas pessoas que fomentaram a discriminação Isso mesmo. contra que nós. vão para lá para Isso. representar a gente. Exato. Certo. E o que foi colocado em pauta, que foi escolhido, que foi absurdo votado, Isso é um foram, absurdo, né? foram a capacitação dos professores, recursos para a capacitação dos professores para lidar, por exemplo, com crianças PCDs, para saber direcionar uma criança que está tendo problemas assim na família, o professor saber identificar, encaminhar para um auxílio psicológico. Então, a gente colocou como captação de recurso para isso, para capacitar professores Sim. para terem um tato melhor, porque a gente sabe que a gente vive numa importante, sociedade, esse né, apoio na onde ação, as com crianças certeza. emocionalmente hoje em dia tem um defase muito grande. E foram projetos desse tipo que foram colocados no papel. No papel, né? Essa eu acredito que seja a minha maior preocupação, e a da mãe e do pai Robert também, porque é isso que está no documento. Mas foi dito em alto e bom som, nesses vídeos divulgados, né? Palavras como vencemos, estamos para lá, vamos para Cuiabá, para Como passar se para as ti- pessoas aquilo que nós acreditamos. Como se o cultural, de fato, a liberdade, o acesso, a liberdade de acesso, que é a proposta, tivesse sido apagada dali. É isso? Exatamente, como exatamente. se aquele documento não Exatamente. valesse de Porque, nada. assim, as pessoas que foram intolerantes, as que causaram todo o furdunço, foi as que foram eleitas. Pra ir Para pra Cuiabá. estar Pra ir em pra Cuiabá Cuiabá. representando a nossa cidade. Então, isso é preocupante. E o Bem que vem- preocupante. E o que vem pela frente aí? Vocês vão ficar acompanhando, vão acompanhar, vão ficar de olho? É, Sim, vamos certeza. ficar. Com certeza. A gente tem que ficar atento a tudo, né? A tudo. De lá vem para cá o quê? O recurso, no caso? De lá, daí vai para nível nacional. E aí, se aprovado os projetos exatamente como está, aí a gente recebe os recursos pré-determinados. Tá. Os projetos que foram para o papel é que já estão com esse tom, é isso que você está colocando? Ou ainda serão apresentados? É possível ainda apresentar projetos culturais de qualquer natureza? Não, Aqui em vão São José? ser esses. Já foi Já foi decidido na definido. plenária. O que chegou ao nosso conhecimento é que não pode ser mudado. Não pode. Né? É. Não pode Mas ser. as pessoas que estão lá para defender o que está no papel pensam o contrário, a proposta.
Sério? É. Porque quem foi os Foi elegidos foram os intolerantes. Os intolerantes que foram eleitos para Alguns Cuiabá. intolerantes que estavam no meio, que fez o furdunço todo, acabaram sendo votados. Por quê? Porque naquele momento existia, como foi colocado para todos votar, eles levaram várias pessoas do grupo deles. Então, lógico que eles iam ter mais votos. Então, o risco que a gente corre é de não ter recurso para os projetos que realmente seriam Isso mesmo. o ideal para a gente Para conseguir toda a avançar. comunidade, Essa é a exatamente. nossa preocupação maior. Eu acho que o maior risco que a gente corre é ainda a insemeação de ódio e de preconceito. Porque são essas pessoas que estão lá. Vamos ficar de olho, né? Eu preciso ir encerrando com os senhores, que ainda temos uma pauta para cumprir, mas fiquei muito feliz de poder ouvi-los aqui nesse momento, né? E a gente está à disposição para levar ao ar o que quer que seja necessário, a reflexão, a fala, a expressão, porque eu fiquei triste, realmente fiquei, porque chegou muita coisa distorcida para nós aqui. Que bom que vocês vieram para esclarecer, né? Alguns absurdos a gente já nem toca no assunto, porque Isso. quando chega para mim, sou da educação, dei aula por muitos anos, tanto para criancinha quanto na faculdade, estou estudando de novo hoje. E estou aqui no microfone onde a gente recebe todo tipo de gente. Alguém vem e me fala que querem implantar roda de candomblé na escola, eu tenho que rir. Eu não vou pro ar falar isso como notícia, nunca. Com certeza. E o que chegar como fake news do jeito que chegou, fico com muita vergonha, porque eu sei que tem muita gente séria em todas as religiões, assim como também tem mala sem alça, Sim. malandro em todas as religiões. É verdade. Com certeza. Infelizmente. Então, pelos malas sem alça, eu fiquei com vergonha por um grupo de evangélicos que foi citado ali, porque realmente eu acho que não é para isso que a igreja serve. Não, É, com não penso certeza. que foi para isso que ela foi criada. Né? É. Para excluir, tem que incluir. Eu Incluir. acho que o Mestre Jesus, não importa como ele é colocado aí, foi o recado principal que ele deixou para gente, né? Sim, como humanidade. Isso. É igual Amar a prego, todos. é igual eu Isso. prego na minha casa. Nós estamos aqui para implantar amor. Amor. entendeu? Respeito. Respeito. Principalmente. Principalmente, não é isso? Mas não para pregar o ódio. Não, nós não estamos aqui para isso. Absolutamente. Isso, inclusive, a gente agradece muito, muito, muito de coração o espaço, essa abertura que a gente está tendo em meio a toda, né? Estamos aqui para isso. O plano aqui é ouvir todos e discriminação não pode mais acontecer. Gente, primeiro de tudo, eu preciso dizer, é criminosa esta ação discriminatória. Ela é criminosa diante da legislação brasileira, tem artigos bem específicos que citam isso. Então, se você não quer ser um criminoso, não use a religião para se esconder, dando tapinha e esconder a mãozinha, porque é muito feio isso, além de tudo. Né? E sempre poderá Isso ser mesmo. cobrado. Isso Parabéns a vocês por se posicionarem aí e sempre bem-vindos. Muito Obrigada. obrigada. Muito obrigada. Agradecer aqui a Verônica Santana, obrigada. Obrigada. Ao pai Robert de Oxum Obrigado pelo espaço. e à professora também, Yasmin Siqueira. Sempre Muitíssimo bem-vindos. obrigada. Se tiver novidade, a gente está aqui para levar as pautas ao ar. Valeu?